Olá, muito bom dia, amigos e amigas do TN. A TV Tribuna inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Este é um momento importante onde cada cidadão tem a oportunidade de ouvir, analisar e comparar as propostas dos candidatos que desejam conduzir o futuro das cidades. E você, eleitor, sabe bem que é na esfera local que as decisões mais imediatas e impactantes são tomadas. Então, escolher um prefeito ou uma prefeita é escolher quem vai liderar políticas públicas importantes para as cidades. A TV Tribuna está aqui para cumprir o seu papel de informar, questionar e, acima de tudo, fortalecer os princípios que sustentam a nossa democracia. E Vila Velha abre essa série de entrevistas com candidatos a prefeito. Hoje nós recebemos o candidato João Batista Ganho, o babá do PT, tá? João Batista é dentista, ex-vereador e tem como vice o professor Rodrigo Campos, do PCdoB. Nossa entrevista terá 20 minutos de duração e as regras foram acordadas com os assessores dos candidatos em reuniões na sede da Rede Tribuna. Candidato, muito bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, a partir de agora, o relógio na tela e a entrevista já começa. Pode colocar o reloginho, já está valendo. Candidato, o senhor traz dados do censo de 2022 que o salário médio do trabalhador em Vila Velha é o quarto menor da região metropolitana, sim, atrás de Vitória, Serra, Viana. Como prefeito, que ações o senhor pretende implementar para aumentar essa renda? Olha, Vila Velha carece muito de trabalho, empregos com volume melhor de salário, né? Com um ganho maior de salário, né, para o trabalhador. E a forma da gente fazer isso é atrair para a cidade, por exemplo, indústrias, numa visão da indústria 4.0, que vai trazer empregos de melhor qualidade para a cidade. Então, criar esse parque industrial que Vila Velha não tem, Vila Velha se ressente disso. A outra forma de você fazer isso é treinamento, é treinar o pessoal. Então, a educação. Então, é necessário que haja uma parceria entre o poder público e o poder privado, as indústrias e as empresas, o Senai, por exemplo, e que vai fazer em loco o treinamento dos trabalhadores para poder ter uma capacitação melhor e assim você conseguir um avanço maior do salário. Quer dizer, esse é o nosso pensamento, essa é a nossa visão. Capacitar o trabalhador para que ele consiga um salário melhor. Candidato, vamos falar de violência contra a mulher? A maioria dos assassinos de mulheres diz que matou, abre aspas, não aceitava o fim do relacionamento. Como é que o senhor avalia essa justificativa, se o senhor acredita que isso seja uma justificativa, já que em seu plano de governo o senhor afirma que um dos objetivos em relação a esse tema é garantir a plena implementação da Lei Maria da Penha, especialmente no que concerne como ação no município de Vila Velha. Eu pergunto, a lei é suficiente para barrar os casos de violência contra a mulher? Olha, a lei não é suficiente para barrar não só a violência contra a mulher, mas em outros aspectos da vida também. Quer dizer, é necessário que haja uma permanente vigília, né? Então, nós temos que capacitar, né, o servidor municipal, capacitar os instrumentos, né, de acolhimento da mulher, as delegacias, para que haja essa busca. Por exemplo, eu acho que a Guarda Municipal ela pode ser fundamental para isso, né? Criando os agentes de segurança que possam, desde já, por exemplo, perceber numa comunidade se esse tipo de violência está acontecendo. E quando isso acontecer, ele tem que ser acolhido de maneira de se buscar realmente a resolução desse problema, né? Eu não aceito essa justificativa. A mulher ela vem sido vilipendiada em várias questões, por exemplo, a questão salarial, né? Teve um presidente da República que dizia que a mulher devia receber menos, então nós somos totalmente contrário. Então, emancipar a mulher é a primeira coisa, dar a ela um bom salário, dar a ela um salário semelhante ao salário do homem. E a outra coisa é assim, resguardar e proteger, né, o direito da mulher de querer continuar ou não um relacionamento. Então, quem faz violência contra a mulher, né, ela tem que ser repudiada sempre e condenada, e tem que ter ações punitivas, né, para que de verdade sirva de exemplo para a sociedade, né, essa punição.
Candidato, e sobre essa fala, né? Eles dizem, não aceitam o fim do relacionamento, por isso cometeram crime. Como é que o senhor avalia? Eu avalio como uma fala machista, misógina, né? De alguém prepotente e que acha que o outro ser humano que se relaciona é propriedade privada dele. Na verdade, não é. Quer dizer, quando a gente ama realmente uma pessoa, a gente deve querer a sua emancipação, né? Querer sua liberdade, querer que ela seja feliz. Né? E não ser feliz apenas por estar comigo ou só ser feliz comigo. Né? Então, isso aí é uma visão de possessão e tem que ser repudiado. Eu não aceito isso em relação nenhuma, nem em relação com a mulher, nem em relação com a amizade, nem com relação a coisíssima nenhuma. Né? Vamos falar de mobilidade urbana? Vamos. A frota de veículos cresce a cada dia no estado, principalmente na Grande Vitória. Inversamente, são as políticas aí de transporte público. A gente sempre mostra ônibus lotados, longas esperas. Como resolver essa situação? A primeira coisa é a Grande Vitória, então a região metropolitana, ela tem essa resolução de verdade, ela só vai se dar quando for implementado esse pacto metropolitano. Né? Outras questões também, mas a questão da mobilidade é fundamental, né? Porque a gente vê diuturnamente a terceira ponte lotada, a segunda ponte também. Então, tem que haver esse pacto. Uma outra coisa, nós temos que buscar outros modais, por exemplo, principalmente de circulação interna na cidade. Então, Vila Velha, ela fez um ensaio, né, a governos passados, com a questão da bicicleta, do ciclismo, né, e estava indo muito bem, mas depois ele foi suspenso pela atual gestão. Então, voltar os serviços de bicicleta, né, compartilhado, essa é uma das do meu pensamento para a cidade de Vila Velha. E não é só na região da Orla, nós temos que integrar a cidade com isso. Eu, por exemplo, quando estive em Copenhague, fiquei assim, impressionado como a cidade ela se mobiliza pela bicicleta, né, pelo ciclismo. E isso é possível fazer em Vila Velha. Vila Velha é plano, né, não é uma cidade morrada, é só cuidar das vias, criar mais ciclovias e voltar esse serviço, que já teve, mas foi retirado e eu sei que a população reclama para que volte, né, as bicicletas compartilhadas. Nós temos uma pergunta do nosso colunista de política de A Tribuna, o Eduardo Maia. Vamos soltar aí a pergunta dele, por favor. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento super importante, no qual o eleitorado Canela Verde vai ter uma noção das ideias de seus candidatos à prefeitura neste ano. Babá, desde 2012, o PT não tem um candidato à prefeitura de Vila Velha. Inclusive, esse último candidato foi o senhor mesmo. Eu queria saber o que mudou para o partido dessa vez escolher um nome para disputar a prefeitura de Vila Velha e também queria saber um pouquinho sobre essa questão que o senhor cita de geopolítica na cidade. A gente sabe que tempos atrás a candidatura do senhor tinha certa resistência dentro do próprio Partido dos Trabalhadores e em algumas outras tendências. Eu gostaria de saber o que mudou para o senhor ser escolhido e como o senhor superou essa resistência interna dentro do próprio PT para que pudesse disputar as eleições deste ano. Muito obrigado pela pergunta, é muito pertinente. Na verdade é o seguinte, eu me ausentei da política, né, de disputas e de vida interna partidária no ano de 2012, né, quando deixei meu mandato de vereador. E fui investir na minha vida pessoal, no meu trabalho, na minha formação. Essa ausência, claro que essa ausência você perde o recall. Mas o PT, ele estava desmobilizado, essa que é a verdade. O PT passou anos desmobilizado, anos faltando realmente o enfrentamento. E nós percebemos que se continuasse essa política, né, dessa desmobilização, mais uma vez o PT ia ficar distante. E quando nós avaliamos a performance eleitoral da última eleição, em que o Lula teve 40% dos votos na cidade, uma votação expressiva, onde o deputado mais votado do Espírito Santo, o Hélder Salomão, do PT, teve só em Vila Velha 16 mil votos e todos os outros candidatos do PT foram bem votados, nós percebemos que o PT precisava, sim, voltar a buscar esse protagonismo, né? Então foi essa busca. A minha candidatura ela foi construída de maneira a buscar a unanimidade, e a gente conseguiu.
né? Então foi a partir dessa unanimidade, de um debate muito grande com as bases. Então foi a base, eu digo isso, a minha candidatura é fruto de um diálogo com a base do PT. A base do PT queria. E a gente vê na grande vitória hoje que o PT lançou candidato nas 4 cidades. E mais do que isso, os 4 candidatos estão disputando, e são 4 candidatos de esquerda e do posicionamento do presidente Lula, né, de apoio ao governo Lula, contra candidatos que foram bolsonaristas na última eleição, fizeram campanha para o Bolsonaro, mais ou menos. Então, a gente percebeu que era necessário continuar, né, esse debate, que a população de Vila Velha iria entender o nosso posicionamento. E eu acho que está entendendo, né? Então, eu acho que é isso. Eu sou o candidato da base, sou o candidato, né, que passou na convenção do partido por unanimidade. Candidato, vamos falar de segurança. Dados da Secretaria de Segurança Pública Estadual mostram que de 2021 a julho de 2024, Vila Velha tem um somatório absoluto, não com base em 100 mil, não é no dado de 100 mil como faz o cálculo IPEA, de 477 homicídios dolosos. Em números absolutos fica o maior da Grande Vitória. Como é que o senhor, quais ações o senhor tem para inibir essa violência? A gente tem que entender que a violência, né, onde quer que ela ocorra, ela tem um cunho de, se a gente for observar, de desigualdade social. Então, isso é premente em Vila Velha. Vila Velha tem é uma cidade em que tem uma região muito bem acolhida, muito bem preparada, com todos os implementos administrativos que a cidade merece ter, e tem outras regiões que são legadas ao esquecimento, e não é de hoje, já faz bastante tempo. Então, isso não me surpreende que lá tenha um índice de violência grande. Além do que, há na Grande Vitória, né, um crescimento também grande nesse sentido da violência, que a gente, todos os dias, na mídia, a gente tem observado. Né? Então, o que acontece em Vila Velha é um pouco também esse espelho do que acontece no Estado. Mas eu acho que políticas públicas de qualidade, uma intervenção, né, pública nesses lugares onde a violência está maior, né, territorializando, conhecendo aonde essa violência tem se apresentado mais, seria muito importante. Eu, por exemplo, perdi um irmão assassinado, né, no mês de maio, um dia depois do meu aniversário, em Vila Velha, né, no bairro Balneário de Ponta da Fruta. Então, eu sei exatamente o que é sofrer a violência numa dor profunda na carne. Então, esse ano aconteceu comigo. Então, eu entendo as famílias que passam por isso. Eu acho necessário, por exemplo, ter uma guarda municipal, valorizar esse profissional, para que busque eliminar a violência através de uma política da paz, criando os territórios da paz. Isso é necessário. Investindo mais em educação, investindo em que, por exemplo, uma pessoa que hoje mora na orla, ela não vê muito o problema da educação e da saúde pública. Por quê? Porque normalmente ela está cobertada por um plano de saúde e ela está cobertada com seu filho numa escola particular. Entretanto, aquele que está na periferia, ele está sofrendo essa falta. Então, ele sente que falta vagas na creche, falta vaga para educação especial, ele sente que não tem, por exemplo, a consulta de especialidade. Então, se você estabelece esses ganhos para a sociedade, você diminui a violência. E outra coisa, não dá para combater a violência, como já vem sendo feita há muitos anos, né, no Brasil e no Espírito Santo também, só com tiro de fuzil. Não é por aí. Eu acho que tem que se perceber que há necessidade de políticas públicas para resolver isso. Vamos falar de educação, já que o senhor citou aí. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, há 61 escolas municipais. O senhor disse que pretende ampliar as escolas em tempo integral, creches e escolas, para garantir 50% de crianças de até 3 anos sejam atendidas em creches em tempo integral. Como é que vai ser feito? É construir mais unidades, vai usar essas unidades que estão ali, e eu já emendo com outra. Como é que o senhor pretende enfrentar o abandono e a evasão escolar no município? Então, olha só, quando a gente fala, inclusive, da relação da mulher,
A gente entende o seguinte, olha, se eu seguro essa criança na creche, e aí ela está lá segura realmente, tratada, né, em sua totalidade, eu estou emancipando essa mulher para se dedicar ao trabalho, para fazer uma busca econômica e melhorar a sua vida. Então, é fundamental a gente zerar em Vila Velha a demanda de vagas para creche de criança de 0 até 4 anos de idade. É fundamental, né? E mais, já com o objetivo de buscando a alfabetização dessa criança. Esse é um trabalho importantíssimo. Já existem algumas creches que têm, né, o horário integral, então é necessário que a gente amplie. Né? Não há, talvez, nesse momento, a necessidade de construção de novas, mas fazer com que esse serviço esteja bem colocado em todas. E na medida em que, né, você vai estudando o recurso e tendo essa possibilidade de ampliação, é fundamental, num período de 4 anos, zerar a demanda reprimida. Vamos falar agora de temas, de opiniões, né, do candidato. Eu vou citar aqui, né, um tema e o senhor disse se é contra ou a favor e rapidamente por quê. Linguagem neutra. Eu sou a favor. Aborto. Eu sou contra. Pena de morte. Totalmente contra. Candidato, vamos falar agora de pessoas em situação de rua. Por lei, as autoridades não podem remover ou obrigar essas pessoas em situação de rua a ficar num abrigo. Essa é uma questão social importante, né, que sempre a gente traz à tona, porque muitos acabam também cometendo crimes, matando pessoas no trânsito. Um exemplo de Vila Velha, em que uma mulher acabou sendo atingida e teve outro caso também. Mesmo tendo essa estrutura de atendimento, muitos continuam nas ruas. O que fazer como administrador da cidade? Eu vi que a política de apartheid que se estabeleceu em Vila Velha, quando se tirou os catadores de papelão, quase que à força, de algumas regiões, né, impedindo deles circular livremente, parece alguma coisa de tolimento de liberdade, porque esse cidadão, ele é tão cidadão quanto eu e você. Né? Então, isso eu achei ruim e isso está fora de propósito, é uma política que nós vamos combater veementemente. É necessário dar esse espaço. Normalmente, a pessoa, que está na rua é porque ela não tem uma casa. Então, uma política de moradia de baixa renda para as regiões periféricas é fundamental para a gente tentar com que esse cidadão volte para o seu lar ou construa o seu lar. Eu fui N vezes conversar com essas pessoas, né, num grupo espírita que eu estava participando, né, que fazia um trabalho com eles. E eu percebi que ali havia muita gente querendo um retorno para casa. Né? Agora, o fato de estar na rua, sofrendo com as intempéries, claro que a droga, o alcoolismo está muito mais à disposição deles. E óbvio, se uma sociedade não te enxerga, você não enxerga e não respeita essa sociedade. Daí gera violência. Candidato, faltam 3 minutos e meio, tem algumas perguntas, vamos ver, né, como é que fica o tempo, mais uma pergunta sobre saúde. Sim. Como é que o senhor mostra no seu programa que a população vem envelhecendo em todo o Brasil, também em Vila Velha, de acordo também com dados do Censo 2022, que políticas públicas o senhor pretende implementar para garantir o bem-estar da população dos idosos? O senhor traz em seu plano 13 propostas. Quais o senhor destaca? Olha só, eu quero destacar a principal dela, que é 100% de abrangência da política de saúde da família. Porque esse idoso está dentro de uma casa, esse idoso está numa família. Então, é esse agente de saúde, é fortalecendo o PSF que a gente chega à casa desse idoso. Né? Agora, o que está em demanda totalmente reprimido em Vila Velha é a falta de consultas de especialidade. Então, isso é importante. O governo Lula está lançando agora um programa de mais especialidades. Nós vamos implantá-lo na primeira hora, porque ele resolve realmente o problema da especialidade. A outra coisa, quando eu trabalhei na primeira gestão do COSER, junto com o secretário Reblin, nós ampliamos, através de convênios com hospitais, convênios com entidades filantrópicas, a demanda de mais consultas de especialidade. Em Vila Velha não tem isso. E a outra é um consórcio. No interior do estado já tem consórcios para isso. Na Grande Vitória não tem. Então, passa também pela integralidade do SUS. É necessário isso para que a gente resolva esse problema de especialidade em Vila Velha. Pois é, isso as prefeituras acabam tendo uma porcentagem, não é, do Estado para fazer isso. Então, essa seria a solução? Não, essa é a solução colocada pelo SUS. A solução é
esse Mais Médicos de especialidade, que está sendo lançado agora pelo governo Lula, onde esse profissional da especialidade ele vai ter um salário melhor e ele vai ter um tempo também maior para resolver o problema do paciente. Então, isso é importante a gente considerar. A outra são as teleconferências. Por exemplo, eu posso ser um profissional que sou um clínico, mas eu posso, naquele momento que o paciente está comigo, fazer a ligação com o especialista e prestar a esse paciente um atendimento digno. Candidato, a gente agora tem pouco mais de um minuto, vou deixar esse tempo para o senhor falar diretamente aos eleitores, por favor. Eu quero dizer que eu estou candidato em Vila Velha porque sou morador de lá e vivencio essa cidade. E sei perfeitamente que hoje há duas Vila Velhas. Uma Vila Velha que pode tudo e uma Vila Velha que está esperando que o serviço público, que a gestão municipal proporcione também a ela, em sua moradia, em sua casa, em seu bairro, ter também a possibilidade de se reconhecer cidadã. Então, é para essas pessoas, prioritariamente, que a minha candidatura existiu, né, de fazer esse questionamento. Claro, o que está sendo resolvido e já está resolvido para os bairros melhores situados e de maior renda, nós vamos manter. Mas é necessário levar também um alento de igualdade para quem está nas periferias. E é isso que nós vamos fazer. E isso nós vamos fazer principalmente com a busca de melhor moradia para a região 5. E vou dizer uma última coisa. Acabou, vote candidato. 13, babá. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Olha, gente, amanhã nós vamos receber o candidato professor Nicolas do PSOL. A entrevista começa às 11h15 em ponto e a gente espera vocês. O TN volta em instantes. Fique com a gente.